Uma possível reviravolta no Supremo Tribunal Federal pode mudar os rumos de um caso que vem gerando grande debate político no Brasil. O ministro André Mendonça pode ter um papel decisivo em uma análise que muitos consideravam importante para o cenário jurídico e político do país. Consideravam, não, consideram. O Supremo Tribunal Federal tomou recentemente uma decisão que pode influenciar discussões envolvendo o chamado caso Banco Master e também decisões relacionadas a ministros da corte como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A decisão reacendeu debates e levantou novas interpretações sobre os próximos passos do STF. Mas, ao longo desse vídeo, vamos explicar o que aconteceu, quais são os pontos principais dessa decisão e por que ela está chamando tanta atenção no cenário político nacional. Mas há também uma notícia que preocupa. O ex-presidente Jair Bolsonaro precisou ser hospitalizado às pressas nesta sexta-feira e está recebendo cuidados médicos. E informações divulgadas por sua equipe indicam que ele está sendo acompanhado de perto pela equipe médica. Mas olha só, vamos mostrar também a nota divulgada por Michele Bolsonaro e as declarações recentes do senador Flávio Bolsonaro, que trouxe atualizações sobre o estado de saúde do ex-presidente. São duas notícias que movimentam Brasília nesse momento. Uma decisão importante no Supremo Tribunal Federal e a atualizações sobre a saúde de Jair Bolsonaro. Fica até o final do vídeo para entender todos os detalhes. Mas antes, eu já convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e também o seu comentário. Essa notícia é para você começar o seu final de semana com o pé direito. Pode sextar, liga para os amigos, faz aquele churrasquinho, vem muita coisa boa por aí. Como vocês sabem, nós estávamos nesses últimos dias numa apreensão muito grande, porque hoje seria iniciada a votação na segunda turma para saber se o Vorcaro, o mafioso, continuaria preso ou não. As consequências dessa decisão, como eu expliquei em outros vídeos, eram muito fortes. Se o Vorcaro fosse liberado para voltar para sua casa, a delação seria feita com Paulo Gonet, que toma uísque junto com o Vorcaro. Se fosse votado para que ele continuasse preso, a delação ficaria com a Polícia Federal e com o André Mendonça. Isso determinaria se o caso do Banco Master seria enterrado ou se as investigações continuariam e as altas figuras do judiciário seriam expostas pela sua verdadeira podridão. Pois acabou de sair o resultado e adivinhe, esse cidadão que pede para quebrar dente de jornalista, que pagou 3,6 milhões para a esposa do Alexandre de Moraes, que mandou dinheiro para o Dias Toffoli, para os irmãos do Dias Toffoli, esse cidadão que encontrou com o Vorcaro, com Alexandre de Moraes na casa dele, que visitou o Galípolo 41 vezes, que visitou o Lula 4 vezes fora da agenda, vai continuar preso. Segunda turma do STF tem maioria para manter prisão preventiva de Vorcaro. Eu quero aqui fazer uma pausa e agradecer ao André Mendonça, que está sendo firme e corajoso nessa luta, ao Fux, que é uma das únicas vozes sensatas da nossa Suprema Corte, e ao Cássio Nunes, que votou favorável também agora de manhã pela prisão, pela continuidade. Os ministros André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques votaram para que Vorcaro continue preso. Julgamento que ocorre no plenário virtual de segunda turma do STF começou às 11 horas de hoje. Como relator na Corte das investigações sobre o escândalo do Master, o ministro foi o primeiro a votar. Ele foi seguido pelos dois colegas. Ainda falta Gilmar Mendes. Obviamente, Gilmar Mendes vai defender o criminoso, porque Gilmar Mendes ele é da turma da bandidagem, né? Da turma do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, do Flávio Dino. Mas o que nós temos que celebrar é que agora, Vorcaro continuando preso, ele só tem uma salvação. Só uma única salvação que pode diminuir a pena do Vorcaro. Inocente ele não tem mais essa possibilidade. Todo mundo sabe disso, as provas, as conversas no WhatsApp provam que ele era o chefe da quadrilha, que não era só uma fraude bancária, era um esquema mafioso com um jagunço que tinha ordem de bater em jornalistas e assaltar e violentar adversários. A única solução que ele tem, a única, agora é delatar. E não é uma delação teatral que poderia ser feita com Paulo Gonet. Tá? Uma delação onde você pinçaria pessoas para serem protegidas e entregariam o baixo escalão. Com o André Mendonça e com a Polícia Federal de verdade, a única salvação do Vorcaro é delatar tudo. É explicar o que ele pediu para Alexandre de Moraes bloquear. O que ele conversava tanto com o Alexandre de Moraes e por que as conversas eram de visualização única. E por que ele pagava 3,6 milhões para a esposa do Moraes sem ela fazer nada para ele. Né? Publicou agora esses pareceres aí que a gente já viu que é tudo fajuto. O porquê que tinha aquele esquema com o Tayaya, o resort do Toffoli, por que ele passava para uma empresa de fachada milhões de reais dos irmãos do Dias Toffoli?
Por que que ele financiava eventos com Lewandowski? Por que que ele colocou Lewandowski como conselheiro e o Lewandowski continuou recebendo do Vorcaro mesmo como ministro da Justiça? São tantas informações que agora ele será obrigado a passar, porque numa delação ele não pode esconder nada. Tudo que a Polícia Federal perguntar, ele vai ter que falar exatamente a verdade. Se ele for pego numa mentira, ele perde o direito do acordo da delação e é condenado na plenitude dos seus crimes. E aí, nesse caso, meu irmão, o Vorcaro vai passar o resto da vida preso. Então, para se salvar, ele não tem outra opção. Gente, Deus botou a mão nisso tudo. O fato do Dias Toffoli ter sido pressionado para sair, ter sido colocado no sorteio, caído na mão do André Mendonça, e agora a votação para que ele continue preso. Essa notícia é uma bomba em Brasília. Eu te garanto, vai ter ministro do STF aí pegando as propriedades, o patrimônio dele, passando para outro país, já pensando até em renunciar. A bomba vai cair, agora não tem como segurar. E o André Mendonça, que ficou caladinho depois desses anos todos, quietinho na dele, de repente recebe de bandeja, assim, parece que é um presente de Deus. Tá aqui, ó. Tá aqui tudo o que você precisa para resgatar o seu país. Tá aqui tudo o que você precisa para escancarar a podridão do judiciário brasileiro. Que Deus guarde a vida desse homem. Que Deus proteja André Mendonça, Fux, Cássio Nunes. Que eles possam continuar nessa luta. Eles hoje se tornaram as 3 pessoas que dão esperança do povo brasileiro em viver numa justiça séria. Então é isso aí, acabou, não vai ter Vorcaro voltando para casa, vai ficar preso e vai ter que delatar. Pois é, e agora nós vamos mostrar a segunda parte desse vídeo. O senador Flávio Bolsonaro acabou de sair da porta do hospital e concedeu uma entrevista coletiva trazendo atualizações importantes sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as informações repassadas pela equipe médica, o quadro de saúde exige bastante atenção e seria um dos momentos mais delicados desde o atentado que ele sofreu em 2018. Flávio Bolsonaro, gente, falou com a imprensa e trouxe detalhes sobre como está a situação nesse momento do pai dele e preste bastante atenção no que ele disse. Logo em seguida também vamos mostrar a nota oficial divulgada por Michele Bolsonaro com informações sobre o boletim médico que acabou de ser divulgado. Confira agora a matéria. Mais um dia triste, que a gente acorda com a notícia inesperada do meu pai ter passado mal durante a madrugada, teve febre, calafrios, vomitou bastante, e aí, graças a Deus, cheguei aqui, ele estava, pelo menos, consciente, lúcido, mas com a voz fraca, com a cara abatida. Conversei rapidamente com os médicos, disseram que dessa vez foi a pior vez que ele se internou aqui, com relação à quantidade de líquido que tinha no pulmão dele. Nunca o pulmão dele encheu de tanto líquido que veio ali da broncoaspiração, do líquido que vem do seu estômago. Isso é perigosíssimo, isso pode se alastrar aí para uma grande infecção. Graças a Deus chegou aqui rápido, está ali sob fortes antibióticos. Vi o fisioterapeuta fazendo alguns exames com ele de equilíbrio, inclusive, que ele não passa no teste de equilíbrio por causa do remédio forte que ele toma. Uma das consequências é exatamente ele não conseguir ficar em pé equilibrado. Portanto, mais uma vez reforço aqui que estão brincando com a vida do meu pai. Não dá mais para ficar com essa postura de achar que isso aqui é algum tipo de frescura, ou ficar com essa paranoia de que ele pode fugir. Cumpra-se a lei. O mínimo que ele deveria ter é essa domiciliar humanitária em casa, onde ele pode ter cuidado permanente da família, cuidado permanente técnico de enfermagem, onde possa estar num ambiente melhor, porque está mais uma vez comprovado que aonde ele está, a tendência é que vá piorando o quadro de saúde dele. E aqui, mais uma vez, repito, ele nunca chegou com o pulmão tão cheio de líquido, oriundo ali do estômago, que em função dos soluços ele broncoaspira, razão pela qual ele passou muito mal essa noite. Os calafrios são sintomas disso, é o corpo reagindo a essa grande quantidade de líquido que tinha nos pulmões dele. Então fica aqui de público, mais uma vez, parem de brincar com a vida do presidente Bolsonaro. Vamos agir com seriedade. Vamos ser juiz. Aplique a lei, pelo amor de Deus. Esse é o meu pedido inicial, estou aberto às perguntas aí. Eu não sei os termos técnicos ali, os médicos vão daqui a pouco já divulgar algum... Ele vai ficar internado, vai? Ele vai internar aqui? Quantos dias? Ele está internado, o médico falou que não tem previsão, a critério deles aqui, não tem a data para ele ficar internado. Só o médico pode falar sobre isso aí.
já estão aqui, já O chegaram? doutor Brasil Caiado estava aqui agora com a gente, ele que me explicou, falou dos resultados dos exames que foram preocupantes. E aí, aí ele pode falar sobre aí questão de ter prazo de internação, se existe prazo ou se não existe, e dar mais detalhes aí que eu não sou médico. Olha, obviamente isso aqui vai ser elaborado um relatório médico do que aconteceu, que só vai constatar o que a gente já vem falando. Qualquer pessoa com bom senso sabe que ele não podia estar onde está. Ele tinha que estar no mínimo em casa. Eu não preciso ficar entrando aqui em detalhes, mais uma vez, da farsa que levou ele a estar na situação que ele se encontra agora. Não, ele me relatou foi isso, é que ele passou mal durante a madrugada, teve febre, os calafrios também, aí já vomitou bastante, e logo no primeiro horário, não sei exatamente que horas, é que ele avisou lá aos policiais que estavam ali que acompanham ele ali de perto, né? E foi quando tomaram a providência de trazer ele para cá. Senador, vocês vão pedir para autorização no STF para acompanhá-lo aqui, a Michelle? Eu acho que aqui, quando está no hospital assim, sempre fica um acompanhante permanentemente, né? Que obviamente a Michelle, a esposa, deve ficar junto com ele. E aí a família pode vir visitar conforme as regras aqui do hospital. Ela já está aí? Senador, o senhor já está aí? Não, pelo menos até agora não encontrei com ela. Tá consciente, só que mais uma vez, tá ali com bastante abatido, tá com a voz fraca. Mais uma vez, ele não passou ali no exame de equilíbrio simples que o fisioterapeuta o submeteu, então já botou ele sentado na cadeira e tá lá tomando antibiótico forte. O Caiado já apontou algum risco dele ter que passar por uma nova cirurgia por conta disso? Não, não falou nada sobre isso, né? Deus queira que não seja necessário, mas acho que não. Ele falou o que desencadeou essa crise? Sim, a protocolo, eles disseram que já tinham informado o gabinete. Ah, eu não sei, acho que não. Mas não deu tempo, acho que não deu tempo ainda. Acho que é para preservar ali a imagem dele, o que obviamente ele está debilitado, gente. Ele é um senhor de 71 anos de idade, que tem problemas até hoje graves, consequência da facada que ele sofreu do ex-integrante do PSOL. Né? Então é público e notório isso. Só tem a pessoa que tem a caneta na mão que não enxerga isso. Está faltando bom senso. Só isso que eu estou pedindo. Bom senso para cumprir a lei. Quais exames ele já fez e quais ele vai fazer? Ele fez um monte de exame ali, tomografia, raio-x, exame de sangue, exame de urina. Isso tudo vai ser colocado no relatório médico aí, para que os advogados do presidente Bolsonaro, em especial o doutor Paulo Cunha Bueno, é quem pode falar melhor sobre o que vai fazer daqui para frente. Mas obviamente isso aqui seja são fatos novos, lamentáveis, que a gente não precisava estar tendo que enfrentar se a lei fosse cumprida para ele. Tem zilhões de casos muito menos graves do que o presidente Bolsonaro, em que as pessoas estão na domiciliar humanitária. Mas, enfim, todo mundo está enxergando a grande nojeira que se encontra hoje em Brasília, como é que as decisões são tomadas conforme critérios políticos. Eu espero que o bom senso retorne e que, novamente, a lei seja observada para o presidente Bolsonaro e ele possa ir para o domiciliar humanitário, que nem precisaria de petição cá para nós, né? O bom senso aí já ensejaria a que a decisão fosse tomada e diminuísse o risco de morte dele. Que mais uma vez aqui já sofreu uma queda e bateu com a cabeça, graças a Deus não foi nada grave, já passou mal outras vezes e repito, essa foi a vez que ele chegou aqui no estado mais crítico com relação à quantidade de líquido infectado por bactéria dentro do pulmão dele. Então, pelo amor de Deus, vamos cumprir a lei e colocar o Bolsonaro numa domiciliar humanitária. Olha só, esse pessoal eles têm que entender que, em primeiro lugar, tem que parar com essa paranoia de que alguém está vindo aqui para fazer interferência, fazer algum tipo sei lá, qualquer influência, não é nada disso. Eu acho que é um homem forte do governo americano, um país com que o Brasil sempre teve excepcionais relações, e aí uma mensagem, com base numa mensagem mentirosa do Itamaraty, alegando que isso podia ser uma espécie de interferência em eleições aqui, o que é uma mentira. Interferência em eleições houve quando lá nas eleições de 22, o presidente dos Estados Unidos era o Joe Biden, mandou para cá o chefe do FBI, né, para fazer sabe-se lá o que, aí se impressionar aqui o governo brasileiro por alguma coisa. Todo mundo sabe das interferências que houve com relação ao USAID, com centenas de milhões de dólares aplicados no Brasil, enfim, para uma série de coisas que não tenho nenhuma dúvida pesaram nessas eleições de 2022. E agora a simples visita de um enviado do presidente Trump para conversar com o presidente Bolsonaro cria-se essa áurea como se fosse alguma interferência. Então o pessoal tem que parar de paranoia, tá, e deixar
né? Não tem problema nenhum esse cidadão vir aqui conversar com o presidente Bolsonaro ou com outras autoridades que, porventura, ele tenha desejo de conversar. Mas que autoridade que autoridade que tem que avisar? Desde quando alguém tem que avisar Itamaraty de que vem aqui para fazer alguma coisa? E a CPI do Banco Master, senador? Deve sair, não deve sair? Como é que você está pedindo? Bom, já assinei a CPI, assinei impeachment de ministro, assinei tudo, né? Só continua essa narrativa chata e mentirosa de que eu tenho alguma coisa, alguma preocupação com relação a isso. Assinei todas as CPIs, vou assinar qualquer impeachment de ministro que eu entenda que tenha cumprido a lei 1079 e assinei um requerimento, peço aqui a audiência, aos senadores, porventura ainda não tenham assinado, o meu requerimento aditando o requerimento de CPI do Banco Master para incluir o senhor Fernando Haddad, para incluir o seu Rui Costa. Tem uma publicação feita pela Michele Bolsonaro, Pitoli, há 10 minutos. Vamos lá. É uma nota que diz o seguinte: o hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deu entrada nessa unidade após apresentar quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Foi submetido a exames de imagem e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. No momento, encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, em tratamento com antibiótico terapia venosa e suporte clínico não invasivo. Assinam a nota o Dr. Brasil Caiado, médico cardiologista, também o coordenador da UTI geral, o Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior, o diretor-geral do hospital, Alisson Barcelos Borges. É a nota publicada pela Michele Bolsonaro com a tag em oração. Barros, ele está na UTI. Bolsonaro está na UTI, segundo a nota divulgada pela dona Michele Bolsonaro. Então é mais grave do que a gente imaginava, né? E aí explica aquela correria na chegada da viatura que mostrou a CNN com inclusive uma cobertura ali, um pano, fazendo uma cobertura para preservar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós colocamos inclusive aqui no momento em que isso aconteceu e me chamou a atenção o porquê daquela correria, porque se é uma internação algo comum, né? Ou menos grave, não teria talvez um movimento como aquele, uma grande presença de policiais militares, a imprensa, claro, fazendo ali também a cobertura, e uma correria da equipe médica. Então, é o que chama atenção, e agora a nota publicada pela dona Michele de que Bolsonaro encontra... Pois é, gente, olha, muita gente que acompanha esse caso considera toda essa situação um grande absurdo. Há uma forte percepção, né, entre apoiadores de Jair Bolsonaro de que existe uma perseguição política contra ele, contra a liderança da direita no Brasil. Diante do estado de saúde delicado do ex-presidente, cresce também a preocupação de aliados e apoiadores. Muitos questionam, mas caminhos jurídicos ainda resta para a defesa de Bolsonaro nesse momento. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, acompanha a situação no hospital, recolhendo informações médicas, buscando junto aos advogados as medidas legais possíveis, né? E entre elas a possibilidade de solicitar que Bolsonaro possa cumprir eventuais decisões judiciais em casa com acompanhamento médico e adequado. A discussão política em torno do caso também continua intensa. Muitos apoiadores afirmam que, independente do que aconteça com Jair Bolsonaro, o movimento político que surgiu nos últimos anos continua forte, especialmente com o surgimento de novas lideranças jovens na direita brasileira. Deputados e senadores como Nicolas Ferreira, André Fernandes, Bruno Engler e outros nomes têm ganhado destaque e representam uma nova geração dentro desse campo político. Por isso, gente, porque para alguns analistas o debate atual vale além de uma única figura política. Trata-se de uma disputa de projetos e visões diferentes entre o futuro do Brasil. Mas só que enquanto isso, apoiadores seguem acompanhando atentamente o estado de saúde do ex-presidente e as decisões que podem impactar diretamente os próximos passos desse cenário político. Se você gosta de análise política, fica aqui comigo, se inscreva no canal, deixe seu like e também o seu comentário.